Nossa tendência é acreditar que o futuro será em grande parte como o presente. Mas será verdade? Para a maioria das pessoas, o futuro é uma surpresa, ou mesmo um choque. Por mais que saibamos que tudo se transforma, temos resistência a mudanças. Ao menos, queremos poder selecionar o que muda ou não, conforme conveniente. Temos apego e curiosidades, medo do novo e novos desejos, vontade de ter controle, mas não sabemos bem o que queremos. Queremos viver algo diferente, mas raramente nos preparamos para isso. Assim somos humanos. Imaginamos novos mundos, outras realidades, outros lugares, um futuro diferente. Sempre fizemos isso. Platão já imaginava uma cidade ideal, construída a partir de valores e justiça. Platone non ha mai disperato nelle sue opere di vedere realizzata la società giusta e ce ne ha fornito il modello, la sua città ideale. Noto che è interessante il fatto che Platone non mette, come noi che abbiamo una mentalità storicista, la città ideale come punto d'arrivo, come termine di un cammino che va percorso. La colloca piuttosto come punto di partenza. Cioè Platone pensa che la città ideale sia esistita in qualche tempo remoto. Pensa che deve poter essere esistita se dovrà tornare ad esistere. Quindi noi viviamo in un'epoca di decadenza dalla città ideale realizzata e soltanto questo ci può far pensare che torneremo a quel livello, a quella forma compiuta. Mas foi bem mais tarde que o humanista Thomas More cunhou a expressão utopia no seu livro homônimo. Sua etimologia vem das palavras gregas ou, não, e topos, lugar, que significa lugar que não existe ou não lugar. Daí a palavra utopia foi disseminada como os sonhos que nunca poderiam ser alcançados, pois seriam a imaginação de um lugar diferente do presente, uma civilização ideal, onde a felicidade fosse coletiva. A publicação do ensaio Utopia foi contemporânea ao renascimento cultural, artístico e científico que trouxe um cenário de mudanças em relação ao mundo medieval. Os comércios e as cidades cresceram e prosperaram. Viva! Olá, companheiro! É para mim? Sim, tá. Até já! Agrada-te? Claro! Vamos! Pintores renascentistas criaram espaços imaginários terrestres em que a vida seria vivida sem opressões, com muita diversão, música, abundância de alimentos, fontes da juventude, paraísos na terra. Para construir a sua sorte e o destino da humanidade, os homens daquela época fixaram normas de conduta e quiseram regulamentar cada aspecto da vida prática, ressaltando o potencial humano. A lógica desta ideia levou à construção de critérios universalmente válidos para cada atividade, com normas, regras e códigos. Surgiram assim tratados sobre o perfeito cortesão, sobre o perfeito ministro, sobre o perfeito homem do mundo. Assim, seria possível planejar a cidade e o futuro. Leonardo da Vinci foi um dos que idealizaram uma cidade utópica. Fez desenhos de como deveriam ser as ruas, o abastecimento de água e a circulação de pessoas. Mas não é possível modificar as muralhas sem modificar as pessoas, não é mesmo? A cidade é o espelho e a dimensão do humano, uma extensão de sua casa. A organização social passa a ser uma preocupação dos urbanistas, colocando o ser humano no centro de suas construções.
Dessa forma, uma cidade sã e racional corresponderia a uma nova pessoa. Bem, de lá para cá, muitas cidades foram sonhadas, projetadas e construídas, mas nenhuma até agora foi considerada a cidade ideal. Brasília era considerada uma utopia. Nós estamos acostumados a ver no mapa do Brasil um retângulo vermelho com os seguintes dizeres: futura sede da capital federal. Ninguém mais dava fé àqueles dizeres que vinham desde a proclamação da República. Mas se a utopia é inalcançável, para que serve? ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Com o tempo, a utopia foi sendo substituída pela distopia. Distopia? O termo distopia foi ideia do pensador John Stuart Mill, que em 1868 sentiu necessidade de encontrar uma palavra que explicasse o oposto da palavra utopia. O que é demasiadamente bom para ser tentado é utópico. O demasiado mal é distópico. Uma parcela considerável das obras literárias e audiovisuais fizeram o século XX parar e pensar que a própria vida é distópica. New World. Em O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, de 1932, toda a população passa por um condicionamento biológico e psicológico que garante submissão absoluta a uma sociedade de castas. A obra de Huxley, hoje, soa profética ao prever os avanços da ciência contemporânea na tecnologia reprodutiva e na manipulação genética. O futuro do mundo. 1984, de George Orwell, descreve uma máquina estatal burocrática comandada pelo Grande Irmão, um ditador que altera a própria língua de seu povo para evitar pensamentos proibidos. Ele modifica notícias dos jornais para garantir que o momento atual esteja sempre em perfeita consonância histórica com o passado. Vocês reconhecem algo semelhante na atualidade? Esta é uma história do futuro.
pode ser a história de nossos filhos se falharmos em preservar a sua herança de liberdade. Essas são obras distópicas emblemáticas, mas basta fazer uma busca em alguma plataforma de vídeo sobre demanda para ver a quantidade de obras cinematográficas distópicas e compará-la com a pequena produção utópica. Recentemente, o sociólogo polonês Bauman escreveu que vivemos o fim das utopias. Para ele, perdemos as esperanças. A maioria deixou de pensar o futuro não por opção, mas por falta de um horizonte, além do imediato, desistindo de pensar em um novo mundo, entregues ao que lhe aconteça. A descrença num futuro melhor intensificou-se com a mudança climática, a crise financeira e a estagnação econômica. Jovens reivindicam seu direito a futuro, já descrentes se terão algum. I veri problemi non siamo noi ragazzi che scendiamo in piazza, noi scendiamo in piazza perché non abbiamo un futuro. È stato detto anche dalla scienza il fatto che rischiamo di non avere un futuro, il fatto che la crisi climatica rischia di estinguere l'umanità. Why should I be studying for a future that soon may be no more, when no one is doing anything whatsoever to save that future? And what's the point of learning facts, when the most important facts, given by the finest science, clearly means nothing to our society? A partir da década de 90, no campo cultural, que tantas vezes é reflexo e profecia do mundo, começou a se perceber que vivemos numa era dos reformulações, reciclagens, releituras, reedições, retrospectivas, remakes. Vislumbramos uma certa paralisia criativa, como se tudo já tivesse sido criado, como se a única opção fosse voltar ao passado. Sentimos nostalgia por um passado mitificado, que nunca vivemos realmente, do qual selecionamos apenas algumas partes, tentando encontrar algum sentido significativo que pudesse agregar valor ao presente. It is good for us to remember that what we're experiencing today is a result of decisions and choices that were made decades ago. So similarly, our today's responses and choices we make are likely to shape the future decades ahead. O movimento afrofuturista propõe um retorno ao passado, para o resgate da ancestralidade perdida pela opressão vivida durante séculos. O afrofuturismo, é esse movimento de recriar o passado que nos foi negado, transformar o presente que nos é imposto e projetar um novo futuro através da nossa própria ótica. O afrofuturismo é esse movimento que não é só estético, que não é só político, é um movimento abrangente, de pessoas negras no mundo, pautando esse futuro e resgatando esse passado, entendendo o seu presente, É um movimento onde esses três tempos acontecem simultaneamente. E aí esse é o pássaro de Sankofa que eu falei com vocês lá no início. Esse é o ideograma, Esse ideograma que representa um provérbio que diz que nunca é tarde para a gente retornar e buscar aquilo que ficou atrás, Bauman propõe o termo retrotopia sobre o fenômeno atual de busca por um mundo melhor. Não mais a partir de um futuro a ser construído, mas sim a partir de ideias e ideais do passado. Ele afirma que a nostalgia se transformou em um mecanismo de defesa nos últimos tempos. Grandes planos do passado, abandonados, mas não mortos, estão sendo ressuscitados como caminhos para um mundo melhor. Numa das últimas entrevistas, perguntaram a Bauman se ele era otimista em relação ao futuro. I am pessimistic in the short term. We are at the beginning of a long, long road. But in the long term, on the whole, except the future of Israeli-Palestinian conflict, I am optimistic. E você? Tem pensamentos utópicos, distópicos, ou acredita que devemos resgatar ideais no passado? Como será nosso lugar no futuro?